No sé porque decidi volver a esse maldito vecindario. Ni siquiera soy de la zona, pero algo em mim me arrastrou a esse lugar olvidado por todos, ao borde de lo que agora parecia ser um pueblo muerto. La casa, com seus muros de ladrilho rotos y suas ventanas empanadas de ouvido, havia estado vazia durante anos. Nadie se atrevia a acercar-se. Todos hablaban de ela, murmuraban historias sobre lo que pasaba em seu interior después de que la noche caía, pero nadie realmente queria comprobá-lo. A mim, sin embargo, me picaba la curiosidade. Quizá era a mesma sensação de inquietude que sentia ao estar frente a algo proibido, a algo que solo se conhece através de sussurros. Essa noche fui diferente. Ao princípio, nada parecia fuera de lo comum. Caminhava por la acera desierta, mirando hacia la casa, quando vi algo que me hizo detener-me em seco. Las luzes comenzaram a parpadear, lentamente ao princípio, pero luego com maior frequência. Como se alguém estuviera jogando com los interruptores, apagando-los y incendiando-los sem nenhum tipo de patrão. Era estranho, pero aún mais lo era eu acho de que, apesar de que não havia nadie em eu interior, las luzes seguiam cambiando. Um escalofrio recorrió a minha espalda, pero mis pies não se moviam, como se algo me obligara a mirar. Não sei porquê, pero algo em mi interior me impulsou a acercar-me mais. Los murmulos de los vecinos legaram a mi mente, pero de alguma maneira, eso solo aumentou mi interesse. Talvez era a soledade que sentia em esse lugar, la desconexão de todo lo que conhecia, la necessidade de encontrar respostas, aunque não sabia exatamente que perguntas a ser. Me acerquei a la cerca oxidada que rodeava la casa Y. Em eu silêncio de la noche, la figura apareció. Primeiro fui solo uma sombra, algo que se movió em la ventana do segundo piso. Ao princípio pensei que era o reflejo de algum árbol mecendo-se com o viento, pero luego, vi como se destacava uma forma, uma figura que observava fijamente hacia afuera, hacia mim. Não podia mover-me. Mi cuerpo se havia quedado paralisado, incapaz de apartar la mirada de esos olhos invisíveis que pareciam penetrar através de la ventana. Era como se me estuviera mirando através de todo, como se supiera lo que havia em mi interior. O aire se volvió denso, pesado, como se toda a casa estuviera absorbiendo la luz de la luna para tragársela. Fui em esse momento que escuchei um leve crujido detrás de mim, como se alguém pisara la hierba muerta. Giré, pero não havia nada. Sin embargo, quando volvi a mirar hacia la ventana, la figura já não estava. Um vazio absoluto ocupava esse espacio, y me senti tão solo como nunca antes. Despertei temprano ao dia seguinte, com o sabor amargo de uma pesadilla que não havia sido tal. Las luzes já não parpadeaban, la casa havia regresado a su silencio. Pensei que lo havia imaginado todo. Pero, ao salir ao vecindario, los sussurros entre los vecinos eram inconfundíveis. Alguém havia estado caminhando durante la noche. Pero não era qualquer ser, sino alguém que deixava um rastro que não podia ser explicado. Las uelas, descalças, eram claras em o suelo de tierra, avançavam por cada cale, sem prisa, como se estuvieran destinadas a regressar a sua origem, a essa casa vazia. Cada uela se dirigia a la casa Y regressava, como se la persona ou la coisa que las deixava não quisiera alejar-se demasiado. Não havia rastro de sangue, não havia uelas profundas como las de alguém que caminara com dolor ou medo, solo um recorrido inquietante que volvia sempre a la casa. Quando los vecinos intentaram hablar sobre ela, muchos deciam que não valia a pena investigar, que lo mejor era deixar esse lugar em paz. Sin embargo, algo dentro de mim sabia que algo havia cambiado, que essa casa, essa presença invisível, já não poderia ser ignorada por muito tempo. Essa manana, la curiosidade me empujou novamente. Decidi regressar, aunque sabia que algo estava mal, que algo havia despertado em essa casa. La puerta estava entreaberta, como se alguém la hubiera deixado aberta para mim. O aire estava denso, úmido, y ao entrar, o polvo me envolvió em uma nube espesa. Não havia sinais de vida, no de la figura que havia visto anoche, pero algo não estava bem. O silêncio era profundo, como se la casa mesma intentara tragar todo o ruído do exterior. Subi las escaleras com cautela, cada passo resonando em la quietude. Quando leguei ao segundo piso, senti uma pressão em eu pecho, como se algo me estuviera observando.
De repente, uma corrente fria recorrió-me espalda y, quando giré, vi las uelas. Estavam ali, sobre o piso de madeira, frescas y claras, como se la mesma persona que las havia deixado la noche anterior estuviera agora frente a mim, mirando-me através de las sombras. Quis huir, pero algo me detuvo. Não podia apartar la vista de las uelas, que me guiavam hacia uma habitação ao fundo del pasillo. Era como se la casa me invitara, como se me estuviera lamando. Sabia que devia ir-me, pero mis piernas não respondiam. Algo, ou alguém, me havia atrapado. Ao entrar em la habitação, o aire cambiou. Era denso, caliente, como se o lugar estuviera vivendo por si mesmo. Aí, em el centro, o suelo estava coberto de tierra suelta, como se alguém hubiera estado cavando. Escalofrio recorrió-me cuerpo, sussurro bajo, quasi imperceptible, comenzó a lenar la habitação. Vuelve, descia, pude escuchar o eco de esas palavras em cada rincão. De repente, uma puerta que não havia notado antes se cerrou violentamente detrás de mim. O sonido retumbou em mi cabeça, deixando-me atônito. Me giré, pero la figura já estava ali, em la esquina de la habitação, observando-me como antes. Su rosto era pálido, sem rasgos definidos, como se fuera reflejo de algo que não pertenecia a este mundo. Intenté gritar, pero mi voz se ahogou em suspiro. Algo me tocou o ombro, helado. Quando me giré, vi que las uelas em el suelo se estavam movendo hacia mim, acercando-se lentamente. La casa estava viva, respirando, esperando algo de mim. Mientras todo se desvanecia em torbellino de oscuridade, supe que jamais poderia escapar. Quando los vecinos encontraram las uelas de esa manana, já era tarde. Nadie mais se acercou a la casa. Nadie volvió a verla iluminar-se por dentro, pero las uelas seguiam regressando, cada noche, a ese maldito lugar. Era uma casa vieja, sem grandes lujos, pero acolhedora. Mi família y eu nos mudamos ali pensando que era o lugar perfeito para empezar de novo. La primeira vez que la vi, não me pareció tão estranha. Quizá los muebles desgastados ou o sonido de las madeiras crujir não me dava mucha confiança, pero era la casa em lá que cresceria, ou ao menos eso pensava. Não fui sino hasta que me encontré com o espejo del pasillo que todo comenzó. Era espejo antigo, grande, de marco dourado, com los bordes ligeiramente desgastados por el tiempo. Lo havia ignorado durante los primeiros dias, pero à medida que passavam las semanas, empecé a notar algo raro. Cada vez que passava frente a él, sentia uma estranha sensação. Ao princípio creí que solo era mi mente julgando comigo, pero algo dentro de mim não deixava de insistir. Algo não estava bem com esse espejo. Sempre que me detenia frente a él, veia algo mais que mi reflejo. Vi ninho. Estava de pé ao outro lado do cristal, mirando-me fijamente. O ninho não era meu, não era nadie que reconheciera. Pero su rostro tinha algo tão peculiar, tão perturbador. Não era ninho normal. Sus olhos eram oscuros, como se estuviera mirando através de mim, su boca, sempre cerrada, parecia estar a ponto de sonreír, aunque não lo hacía. Ao princípio, tratei de ignorá-lo. Pensei que estava vendo coisas, que mi mente me estava julgando uma mala pasada. Pero o ninho seguia ali, cada vez que passava frente ao espejo. Los dias se convirtieron em semanas. Cada vez que me acercava ao espejo, o ninho parecia estar pouco mais cerca. Primeiro era solo uma presença distante, como se estuviera ao fundo del cristal, pero luego, pouco a pouco, comenzó a acercar-se. Su figura se volvia mais nítida, mais definida. Podia ver su cabelo oscuro, su roupa sucia y desgarrada. Pero lo que me inquietava mais era su mirada. Sempre fija em mim, como se me conheciera, como se supiera algo que eu não entendia. Decidi não hablar de elo com Nadie. Nadie em mi família notou nada raro. E eu preferi manter-la calma. A veces me decía que não era nada, que simplesmente estava cansado, que mi mente estava jogando trucos. Pero por mais que intentava racionalizá-lo, havia algo em ese ninho que me helava la sangre. Su presencia se volvia mais pesada,
mas real. Lo sentia em cada rincão de la casa, especialmente quando pasaba cerca de pasilo. La tensión crescia, la atmósfera em la casa se volvia cada vez mais densa. Una noche, después de largo dia de trabalho, decidi ir a dormir temprano. Havia algo em eu aire que me mantenia intranquilo, pero traté de não prestar-lhe atenção. Mientras subia las escaleras, miré de reujo eu espejo. Eu ninho estava ali, como sempre. Pero esta vez, algo era diferente. Eu estava mais cerca, mucho mais cerca. Quasi podia ver seus pequenos dedos pressionando contra eu cristal. Eu miedo me recorrió de imediato, um nudo se formou em mi garganta. Miré hacia eu pasilo y. Por momento, senti que algo me observava desde las sombras. Pensei que poderia ser o cansancio, la falta de sueño, pero não pude quitar-me la sensação de que algo estava por suceder. Esa noche não pude dormir. Passei horas dando vueltas em la cama, mirando eu relógio, sentindo como eu aire se volvia mais pesado à medida que avançava la madrugada. Não queria ver eu espejo, não queria ver ao ninho, pero mi mente não me deixava descansar. Algo me obrigava a mirá-lo, lo hice. Ao final, já não pude evitá-lo. Me levantei de la cama bagé ao pasilo, sem saber porquê, sem poder detener-me. Quando leguei frente ao espejo, eu ninho estava mais cerca que nunca. Su rosto estava pegado ao cristal, sus olhos oscuros como pozos profundos. Não parava de mirar-me. Sua boca estava ligeiramente aberta, como se intentara dizer algo, pero não podia ouvir nada. La inquietude que sentia em esse momento era indescriptível. Me estava acercando ao borde, a algo que não devia cruzar. De repente, eu ninho levantou a mano y golpeou eu vidrio. Foi golpe tão forte que o sonido resonou por toda a casa, como trueno retumbando em las paredes. Mi corazón se detuvo por segundo, lo seguinte que vi foi algo que nunca imaginei que pudiera suceder. Eu reflejo comenzó a derramar-se, a escorriendo-se hacia fuera del cristal, como se o vidrio se estuviera deshaciendo, como se o mundo dentro del espejo se estuviera filtrando ao mundo real. Vórtice oscuro se formou alrededor de sua figura, las sombras comenzaram a retorcer-se. Não pude mover-me. Eu miedo me paralisou. Vi como eu ninho empezou a salir del espejo, como sua figura se hacía mais mais grande, hasta que estava solo 1 centímetros de mim. Su rostro, agora completamente deformado por la distorsión del reflejo, se acercou a mim com uma sonrisa que heló mi sangre. Eu aire a mi alrededor comenzou a volver-se mais frio, mi respiração se hizo difícil, como se algo estuviera apretando mi pecho. Entonces, de repente, eu ninho de paso hacia mi Em esse instante, senti como se todo o pasilo desapareciera. Todo se volvió negro. La luz de la casa se apagou por completo. Mi cuerpo não respondia. Uma sensação de presión me envolvió. Eu ninho já não estava solo em o pasilo. Havia outros seres, outras figuras sombras que se moviam lentamente hacia mim, pero não podia ver seus rostros. Todo lo que podia ouvir era o sonido de algo arrastrando-se, como se estuviera sendo absorbido por eu mesmo vacío del espejo. Lo seguinte que recuerdo é haber estado em uma oscuridade total, rodeado de ecos de vocês que não entendia. Mis olhos, los meus, não podiam abrir-se. Eu silencio me devorava. Fui lo último que vi antes de quedar-me atrapado. Em algum momento, supe que já não estava em mi casa, já não estava em mi mundo. Estava ao outro lado del espejo. Não sei se alguma vez poderé regressar. Ao princípio, creí que era solo mi mente. Sussurro lejano, quasi imperceptível, que venia com el viento. Me despertava cada noche, sempre à mesma hora, alrededor de la medianoche, quando todo a mi alrededor estava em silêncio. Era como se alguém murmurara mi nombre desde la oscuridade, desde lo mais profundo de la noche. Andrés, el viento lo arrastrava hasta mis oídos, suave, quasi como sussurro ao ouído. Durante dias tratei de ignorá-lo. Después de todo, la razão era óbvia. O estresse del trabalho, los problemas personales, o cansancio. Nada mais. Pero com el paso de las semanas, algo comenzou a cambiar.
La voz se volvia mais persistente, mais clara, mais urgente. Lo mais estranho era que no solo me despertava, sino que parecia acompanhar-me em cada rincão de la casa. Ao princípio, creí que era o viento jugando comigo, que quizás los árboles cercanos ao hogar estavam moviendo-se com a fuerza de uma brisa pouco usual. Pero me di cuenta de algo. No solo la voz me inquietava. Mi perro, o mestizo tranquilo lamado Nero, comenzava a comportar-se de maneira estranha. Cada noite, à la mesma hora, el se levantava de sua cama, olfateava o aire e se acercava à la puerta, mirando ao exterior como se algo lo lamara. Una noite, después de que la voz me despertara novamente, decidi observar a Nero com mais atenção. Lo vi levantar-se, como sempre, caminar lentamente hacia la puerta, mirando hacia el pasillo oscuro. Algo em seu comportamento me pareció fuera de lugar, como se él também percebiera algo que eu não lograva entender. Pero lo mais perturbador foi lo que ocorrió después. Vi como, sem prévio aviso, el perro se deslizou hacia la oscuridade do jardim, cruzando o umbral de la puerta, sem nenhum signo de dúvida, como se conociera o caminho. El sonido do viento sussurrando mi nombre me envolvia, mi corazón comenzó a latir mais rápido. Decidi segui-lo. Não podia deixar a Nero ir-se solo. Algo me decía que devia saber que a estava passando. Mientras caminhava hacia la puerta, o viento sussurrou de nuevo, esta vez mais forte, como se me lamara, como se me invitara a salir. La oscuridade me envolvió quando cruzamos o umbral. Afuera, o aire estava frio e úmido. Los árboles cercanos se balanceavam lentamente, como se também estuvieran esperando algo. La luz de la luna apenas iluminava o jardim, pero logré ver la figura de Nero ao fundo, parado cerca de viejo roble. Eu sussurro em el viento no cesaba, pero agora lo sentia mais cerca, mais cercano, como se alguém me hablara desde lo mais profundo de la tierra. Nero, sem volver-se a mirar, comenzó a caminar hacia el árbol. Mi cuerpo reacionou com uma mescla de medo y curiosidade, sem pensarlo, lo segui. Mis pasos resonavam suavemente em el suelo cubierto de hojas secas, pero el viento no deixava de sussurrar. Me acercava ao árbol com cada paso. Lo que antes parecia uma simple figura em la sombra comenzou a tomar forma. Contorno oscuro, que ao princípio era solo uma mancha, empezou a volver-se mais definido. Era uma figura humana, pero não era normal. Não podia ver detalhes claros, pero podia sentir sua presença, como se me estuviera observando. Entonces, uma risa suave, quase inaudível, comenzou a flotar em el aire. Fui entonces quando senti que algo se movia dentro de la oscuridade. Mi estômago se retorció. Um escalofrio recorrió mi coluna vertebral. Senti como a temperatura descendia de golpe, como se algo em el aire estuviera absorvendo todo o calor. Quando finalmente legué ao árbol, mi perro se detuvo. Não se movió, nem solo músculo, como se hubiera quedado petrificado. Lo miré, preocupado, pero não podia apartar la mirada de la figura que se estava formando frente a mim. Era alta, delgada, su rostro. Não pude ver-lo claramente ao princípio, pero la sensação de estar sendo observado era abrumadora. De repente, la figura de paso hacia mim, el viento cesó. Silêncio absoluto se apoderou del aire, com elo, la figura habló. La voz que salió de sua boca era profunda, grave, como se saliera de algum lugar lejano, de las entranas mismas de la tierra. Ahora eres mil dijo, com uma sonrisa torcida que apenas iluminava la oscuridade. El miedo se apoderou de mim ao instante, uma sensação tão intensa que me paralisou por completo. Não pude mover-me. La figura avançou paso mais, la tierra debaixo de mis pés pareció volver-se blanda, como se fuera tragar-nos a todos. Nero se echou em el suelo, com la cabeça entre suas patas, temblando. Senti como la presión sobre mi pecho aumentava. Queria gritar, correr, pero mi cuerpo não respondia. La voz seguia resonando em minha mente, como eco que não parava de repetir-se. Eres mil. Tratei de gritar, pero não pude. Não podia pronunciar uma sola palavra. O aire se volvia mais denso. Por segundo, não podia distinguir se estava sonando se realmente estava atrapado em essa oscuridade.
Miré a mi alrededor, pero todo lo que vi fui la sombra de la figura cercando-se más, su sonrisa torcida mais clara, mas monstruosa. Mi corazón latia com fuerza, la ansiedade me estava ahogando. De repente, grito rompió el silêncio, pero não era meu. Era de Nero. El perro se levantou com fuerza, grunendo mirando a la figura como se intentara proteger-me, pero la figura ni siquiera reacionou. Sua mirada permanecia fija em mim. Senti como frio gélido me envolvia, mi mente luchava por encontrar uma salida, uma forma de escapar. Pero la figura, com sua sonrisa inquietante, de paso mais hacia mim, fui entonces quando todo a mi alrededor se desvaneció. El viento ya no sussurraba mi nombre. El perro ya no estava a mi lado. Todo se volvió ao escuro. No pude mais que sentir la presión de uma presencia que se deslizaba hacia mim. Último sussurro, como roce em mi oído, a hora eres mil. Luego, silêncio. La Mansión de Los Fernandes sempre havia sido lugar estranho, tanto desconectado do mundo exterior. Nadie venia a visitar-nos, la gente del pueblo nos evitava, sussurrando historias que não entendíamos del todo. La casa era antiga, construída com ladrilhos rojos que pareciam haver sido testigos de muitas generações. Sin embargo, lo que mais nos inquietaba era el retrato. Colgado em la sala principal, el quadro de nuestro ancestro, Dom Eduardo Fernandes, sempre parecia observar-nos fijamente. Não importava desde que a ângulo lo miraras, sus olhos, casi vivos, te seguiam. Em las noches, essa mirada se volvia mais penetrante, mais inquietante, a menudo, mi madre nos decía que no lo miráramos demasiado. Ao princípio, pensava que solo era uma superstição, algo inculcado por generações que, ao final, se volvia parte de la tradição familiar. Sin embargo, à medida que passava o tempo, empecé a sentir algo raro em la casa. Não podia explicá-lo. A veces, ao caminhar por los pasillos, me sentia observada, como se o quadro estuviera mais cerca de lo que realmente estava. Em certas noches, incluso podia escuchar leve sussurro, como se alguém murmurara em outro idioma desde o salão principal. Era tão baixo que ao princípio pensei que era o viento, pero sempre havia algo estranho em esos sussurros. Dia, depois de uma tarde cálida de verano, me di conta de que o quadro havia desaparecido. Não estava em seu lugar habitual, nem sobre la chimeneia, nem colgado em la parede onde sempre havia estado. Ao princípio, pensei que havia sido movido por algum membro de la família, pero nadie sabia nada ao respeito. Busquei em todos los rincones, perguntei a mi madre, a mi hermano a mi padre, pero nadie sabia nada. O quadro havia desaparecido sem deixar rastro. Nadie lo havia tocado, nadie lo havia movido. Em la casa solo quedaba el silêncio uma estranha sensação de vacío. Mi madre, visivelmente perturbada, insistiu em que lo deixáramos ir a esse solo quadro, dijo, pero em seus olhos vi algo que nunca havia notado antes. Miedo. Era como se a ausência de esse retrato hubiera abierto uma puerta que não devia haber-se abierto. Ao dia seguinte, algo aún mais inquietante sucedió. Mi padre, que sempre havia sido uma persona firme, tranquila e racional, começou a hablar de uma maneira estranha. Ao princípio, parecia que estava bromeando, pero luego sua voz se volvió diferente, gutural, como se hablara em idioma que não conhecíamos. Intentamos comunicar-nos com ele, pero cada palavra que salia de sua boca era incompreensível, sussurro cargado de uma língua antiga que nos helaba la sangre. Seu comportamento se volvió errático, como se hubiera perdido o controle de si mesmo. Passava horas sentado frente à la chimeneia, mirando o vacío, sem dizer uma palavra, mientras repetia lo que parecia ser cântico incessante, algo que nunca habíamos oído antes. Ao princípio, mi madre tratou de ignorá-lo, pensando que poderia estar enfermo ou que todo era uma espécie de nerviosismo temporal. Pero à medida que passavam los dias, seu comportamento empeorava. Deixava de comer, de dormir, de pronto, se ponia agressivo, como se algo lo estuviera controlando. Nos hablava em esse estranho idioma. Cada vez que lo hacíamos reaccionar, seus olhos brilhavam com uma intensidade aterradora, como se não fuera eu mesmo homem que conhecíamos. Ya não era mi padre.
Era outra coisa. Una noche, después de que mi madre insistiera em que lhe pediéramos ayuda, decidi ir a sua habitação a ver como estava. Quando entré, lo encontré de pai, mirando ao espejo com uma expressão vacía. No dijo uma palavra. No havia rastro de la persona que havia sido. Em su lugar, havia algo oscuro, algo que não devia estar ali. Não pude suportar-lo, mas Y salí correndo de la habitação, pero antes de cerrar la puerta, escuchei o sonido de algo rompiendo-se. Grito arrogado. Quando regressé para ver que havia sucedido, mi padre já não estava. Havia desaparecido sem deixar rastro, como se nunca hubiera existido. Sua habitação estava vazia, pero em el suelo havia algo estranho. Uma pequena mancha negra que parecia haber se formado em el centro de la habitação, como se algo hubiera absorbido toda a luz. Desesperados, tratamos de buscá-lo por toda a mansão, pero não havia sinais de él. Mi madre estava aterrada. Y eu não sabia que pensar. Havia algo em el aire, algo que nos envolvia, algo que parecia salir de las paredes. Uma sensação de que estávamos atrapados, condenados a viver com algo que não entendíamos. A la manhã seguinte, ao regressar à la sala principal, algo increíblemente estranho ocorreu. O retrato de Dom Eduardo Fernandes, havia regressado a seu lugar. Estava ali, colgado sobre la chimeneia, exatamente em el mesmo lugar donde sempre havia estado. Pero algo era diferente. Agora, o rosto de Dom Eduardo já não era eu mesmo. Los olhos, que sempre pareciam estar fijos em nós outros, agora tinham uma expressão mais oscura, mais vazia. Sua boca estava ligeiramente aberta, como se estuviera esperando algo. Sua mirada era mais intensa, mais directa, como se estuviera mirando profundamente em nuestras almas. O ambiente em la casa se volvió mais pesado. O aire estava denso, como se todo estuviera apretado. Mi madre tentou ignorá-lo, pero la preocupação era evidente em seu rosto. Eu, por mi parte, não podia deixar de mirar o retrato. Havia algo estranho em él, algo que me decía que não debíamos acercar-nos mais. Esa noche, mientras estava em minha habitação, escuché golpe fuerte em la sala. Me levantei rapidamente, temblando, Y me dirigi hacia la fuente del ruído. Quando legué, vi algo que nunca olvidaré. Em el retrato, la figura de Dom Eduardo havia cambiado uma vez mais. Agora, havia algo nuevo em él. Rosto diferente, uno que nunca havia visto, pero que me resultava inquietantemente familiar. Los olhos de esa nueva figura nos observaban fijamente, com uma expressão mais inquietante que la de nuestro ancestro. Em ese momento, entendi lo que havia ocorrido. La desaparição de mi padre, o cambio em seu comportamento, la aparição del retrato. Todo formava parte de algo mucho mais grande, algo que nunca havíamos compreendido. Não havia sido o retrato lo que se havia levado a mi padre. Era a entidade que estava detrás de todo, essa sombra que observava desde o quadro. Agora, essa mesma figura, esperando o seguinte, estava ali, em la pintura, observando, esperando que outro membro de la família fuera tomado. Y eu sabia que, tarde ou temprano, seria mi turno. Cada noche, eu mesmo silbido. Baixo, grave, como se o viento mesmo estuviera sussurrando algo que não devia ser escuchado. Lo oía desde o instante em que apagava a luz Y me metia baixo las sábanas, murmúrio lejano que não podia ubicar com certeza, pero que sabia venia de algum lugar mais alá do alcance de la razão. Ao princípio, pensava que era solo o viento jugando com as ramas de los árboles, ou talvez algum animal nocturno. Pero o sonido seguia, noche tras noche, como uma presencia invisível que me acechava, cada vez mais cerca, cada vez mais insistente. A veces despertava em médio de la noche, com los olhos abertos, la oscuridade aplastando-me, Y o silbido seguia, implacável, lenando o aire de uma ansiedade inexplicável. Era como se algo estuviera esperando, como se o viento mesmo me estuviera lamando. Cada vez que me girava em la cama, o sussurro se acercava, mais fuerte, mais claro, hasta que sentia que o aire alrededor meu se volvia mais espeso, como se a atmosfera mesma estuviera cociendo uma amenaza iminente. Pero nunca lo havia visto.
Nadie mas em mi casa escuchaba nada. A veces, trataba de hablar de elo com mis amigos o mi madre, pero siempre me miraban com esa expresión que decía, esse solo tu imaginación, Martim. Pero eu sabia que não lo era. Sabia que algo estava ali, esperando-me. Uma madrugada, después de semanas de não poder dormir, algo cambiou. Eu silbido era mais intenso essa noite, mais fuerte, mais urgente. E eu não podia quedar-me ali, sem hacer nada, em esse quarto oscuro donde la voz del viento me perseguia. Me levantei de la cama sem pensá-lo, sem querer dar-lhe mais vueltas a lo que mi mente me descia. Algo me empujava a salir, algo me descia que devia ir a esse lugar deu que o viento venia. Sali de la casa sem hacer ruído, caminhando através del jardim y hacia el borde del bosque. La oscuridade era espesa, pero eu silbido, a hora, parecia guiar-me, como se o viento me senalara o caminho a seguir. El bosque estava calado essa noite, excepto por el constante murmulho del viento que se colaba entre los árboles, como uma linguá que sussurrava secretos olvidados. Mis pasos crujiam sobre las hojas secas mientras avançava hacia o interior, cada vez mais profundo, cada vez mais lejos de casa. Quanto mais caminhava, mais fuerte se hacía o silbido, hasta que deixei de dudar, hasta que me senti como se o aire mesmo me estuviera arrastrando. Me condujo hasta claro, pequeno espacio aberto em meio de los árboles, donde la luna iluminava tenuemente o suelo coberto de musgo y erva. Ali, em el centro, estava uma figura encapuchada, de pé junto a poço. La figura não se movia, pero sua presença era lo suficientemente intensa como para que o aire se volviera denso, pesado. Me detuve, com el corazón acelerado. Não sabia por quê, pero algo em essa figura me hizo sentir que não devia estar ali. Eu silbido se detuvo em um momento em que la vi, como se o viento se hubiera calado de golpe. La figura, alta y sombria, levantou la cabeça lentamente y me miró, aunque não pude ver su rostro. Solo podia distinguir las sombras que se moviam bajo la capa, como se su rostro fuera solo uma extensión de la oscuridad misma. Mi respiración se aceleró, pero algo em mim não podia dar-me la vuelta. El miedo me paralisou, pero ao mesmo tempo, uma estranha necessidade me empujou a dar passo mais hacia ela. Vienes a ver-me. La voz de la figura foi grave, como se hubiera salido de las profundidades de la tierra. O eco resonou em mis ouídos, reverberando com uma intensidade que não podia entender. Pero não respondi. Não pude. Minha mente se estava nublando, incapaz de pensar com claridade. La figura levantou uma mano, com dedos largos y huesudos, senalando o poço que havia junto a ela. Mira dentro, dijo com sussurro que parecia venir de todas partes. Mira dentro y entenderás. Não sabia que hacer. Algo dentro de mim me descia que devia ir-me, que não devia acercar-me mais. Pero o poço me atraía de uma maneira que não podia resistir. Me acerquei lentamente, sentindo o frio em el aire, frio que não venia de la noche, sino de algo mucho mais profundo. Miré dentro del poço, esperando ver água, talvez algo natural. Pero lo que vi me heló la sangre. Dentro del poço não havia água, nem reflejos de la luna. Lo que vi fui mi propio rosto. Solo que não era eu mesmo. Mis olhos estavam vazios, agujeros oscuros donde deveriam estar mis pupilas. Mi rosto estava pálido, como se fuera uma máscara, sem vida, sem alma. Mi corazón comenzó a latir com fuerza, el miedo invadiendo-me. Me aparté del poço, com el cuerpo temblando, sem saber se lo que havia visto era real ou não. Pero sabia que não podia haver sido uma ilusão. La figura, com uma sonrisa torcida que se asomou abaixo la capa, me observava em silêncio, esperando uma reação. Lo ves. La voz resonou em mi cabeça, como eco que não desaparecia. É-se demasiado tarde. De repente, la oscuridade que me rodeava parecia volver-se mais espesa, como se o aire mesmo estuviera aplastando-me. Miré alrededor, pero não havia caminho de regresso, não podia recordar como havia legado hasta ali. El poço parecia haver cobrado vida, como se fuera uma boca que me devorava. El viento começou a soplar com fuerza, como uma ráfaga de desesperação que me rodeava.
La figura se acercou lentamente, su capa flotando a su alrededor como se não estuviera sujeta a las leis de la física. Não podia mover-me, não podia gritar. Todo mi ser estava congelado. Me senti atrapado em um ciclo que não entendia, pero que já não podia escapar. Mis manos empezaram a temblar, senti um frio mais profundo que nunca antes, como se uma sombra me estuviera absorbiendo desde dentro. La figura se inclinou hacia mim. Antes de que pudiera reacionar, senti uma pressão em mi pecho, como se alguém me estuviera sujetando desde o interior. Sus olhos, se é esse que tinha olhos, brilharam em la oscuridad. Entonces, sussurrou com voz cavernosa, a hora eres mil. No sé como legué de vuelta a casa, o si realmente volvi. Pero desde esa noche, eu viento sigue sussurrando mi nombre. Cada vez que se erro los olhos, véu eu pouso. Mis olhos, vacios.